passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui, nós acabamos de entrevistar uma festeira, vamos dizer assim, né? Que leva o sonho para as crianças, enfim. Festeira não, festeira é que vai na festa, né? Empresária do ramo de festas. E agora nós estamos trazendo esse super político aqui de Fortaleza, que é o Jorge Pinheiro, para nos falar um pouquinho de uma questão muito polêmica. Tá preparado, Jorge? Vamos, preparado. Vamos lá. Como é que é essa história do aborto, que não é aborto, é que depois que nasce, que pode matar? Como é que depois que nasce já é amor, é aborto? Né? E qual é essa lei? Me explica isso aí um pouquinho, que eu sei que você é especialista nisso. Primeiramente, uma alegria mais uma vez, assim, poder estar aqui com os senhores e as senhoras, né, e tratar de um assunto que, ao mesmo tempo que tem grande polêmica, a gente precisa discutir e falar sobre isso. A minha candidatura, o meu mandato se dá exatamente para defender a vida, desde a concepção até a sua morte natural. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala da defesa da vida desde ali da gestação, passando pela primeira infância, os cuidados para com as pessoas mais vulneráveis, como aquelas pessoas que sofrem de alguma doença rara, doenças inflamatórias intestinais, Parkinson, fibromialgia, né, depressão. Nós temos todo um trabalho dedicado a cuidar destas pessoas. E também de valorizá-las, porque no final da vida, muitas vezes, algumas pessoas querem dizer que porque aquela pessoa não está mais produzindo como produzia, está passando por uma doença, está passando por uma dificuldade, deve tirar a própria vida, né? Ou praticar a eutanásia. Então, é nesse sentido que a gente sempre faz um trabalho, desde lá de um início, para falar da dignidade da pessoa humana. Aquela pessoa que no ventre materno, ela já por assim dizer, em potência, aquilo que por toda a vida ela vai desenvolver. Mas ali, já a partir do momento da concepção, isso quem diz não sou eu, são vários geneticistas, né? E para além disso também, na fé, né, católica, nós acreditamos, e aí na fé cristã, nós acreditamos que a vida começa na concepção. Naquele momento, um ser é gerado, ali é um ser humano, que precisa ser cuidado, que precisa ser resguardado, que precisa de atenção, assim como a mãe, como a gestante. Quando a gente vai falar sobre o aborto, a gente não defende só a vida do bebê, a gente defende também a vida da mãe, porque muitas vezes quem vai praticar o aborto é aquela mulher que não tem o apoio do companheiro, que não tem o apoio da família, e muitas vezes é empurrada, muitas vezes é quem vai, ela não quer, mas tem que tomar um chá, ela não quer, mas tem que tomar um remédio, ela não quer, mas tem que ir para uma clínica clandestina, ela não quer, mas tem que dizer que sofreu uma violência e tudo mais, para poder tentar aí a prática... Conseguir ser amparada, né? Pelos meios legais, porque muitas vezes a gente vai falar e a gente precisa deixar muito claro que não existe o aborto legal. Né? O que existe é o aborto não punível por lei. No Código Penal, não se diz que nestes casos, nós temos os dois casos que estão previstos no Código Penal, que é o caso de interrupção da gravidez decorrente de estupro e a interrupção da gravidez em decorrência de risco à saúde. Isso aqui são os dois legais. Depois eu vou falar da DPF 54. E do outro, que é o caso de risco à saúde da mãe,
desde que não haja outra forma de salvar o filho. Nesses dois casos, foram os legisladores que especificaram. No entanto, o STF, por meio da DPF 54, introduziu um terceiro caso, que é o caso de bebês com anencefalia, né? Então, não é qualquer deformação, como, por exemplo, não é uma trissomia, não é um Down, que em outros países, como se não me engano a Islândia, já não há pessoas com Down. Por quê? Porque lá é permitido o aborto quando diagnosticado ainda na gestação. Então é nesse sentido que eu falei esses três casos, que a gente busca cuidar também da mãe, que muitas vezes é vulnerável, passa por toda a transformação que o corpo dela sofre, que isso altera todos os hormônios, altera a vida dela, e naquele momento de vulnerabilidade, em vez dela ter o apoio do companheiro, em vez dela ter o apoio da família, muitas vezes ela tem um incentivo para o aborto. E não se fala, mas existe estudo que foi feito aí, tanto nos Estados Unidos como no México, acerca de mulheres que abortaram ou mulheres que levaram à frente a gravidez, mesmo em caso de gravidez decorrente de abuso, né? E aquelas mulheres que praticaram o aborto, se tem a constatação de que elas têm 30% a mais de chance de desenvolver depressão e ideação suicida do que aquelas que levaram à frente a gravidez. A gente tem relatos de perfuração. Isso é verdade. Tem relatos de perfuração de útero, de esterilidade. Quando a mulher vai a uma unidade de saúde, muitas vezes, como eu falei, por falta de apoio, procurar informações sobre o aborto, não informam o que o aborto pode causar à mãe, inclusive a morte. Inclusive a morte. E isso pode, não é só em clínica clandestina, não. Inclusive em hospitais que estejam prontos para receber esses casos de abortos não puníveis em lei, também pode ocasionar morte, esterilidade, perfuração de útero e uma série de outras consequências. E mais, a saúde psicológica, a saúde mental da mulher. A gente tem relatos de mulheres que dizem ficar ouvindo choro de bebê, que ficam contando, se meu filho fosse vivo, hoje ele teria 5 anos, 6 anos e tudo mais. E tudo isso leva... Ela vive um luto prolongado, né, de forma... Olhando assim pela perspectiva da psicanálise, é inconsciente, seria assim, né? Então, ela tem muitas mulheres também que dizem sentir o bebê movendo na barriga o tempo todo, como se estivesse mexendo. Aí é que muitos dizem que é a gravidez psicológica, né? Muitos falam isso. Mas, de fato, o cérebro manda essas informações justamente desse trauma que ela guarda consigo. E é por isso que a gente fala que nós salvamos as duas vidas. Quando nós defendemos a vida contra o aborto, nós estamos pensando no bebê e na mulher. Só que aí a gente tem que entender que nessa cultura de morte eles precisam desumanizar o bebê. Tanto é que quando você vai conversar com alguém, eles não é bebê não, é aglomerado de células. Por quê? Porque precisam trazer essa desumanização. Quando você fala em aborto, a pessoa fala assim, a pessoa abortou, puf, pronto, aconteceu o aborto. Não. Existe uma prática para aborto, por exemplo, a assistolia fetal. O que é a assistolia fetal? É uma injeção que por meio do ultrassom e inserindo uma agulha a partir do ventre da mãe, chega-se ao coração do bebê e introduz uma solução de cloreto de potássio com outras substâncias. Você é médico? Não, não sou médico, mas tenho estudado bastante sobre isso. Não falo na condição de especialista, mas na condição de quem é especialista, pesquisador. Ok. E aí, nesse sentido, eu sou advogado por formação. Ok. E aí, nesse sentido, o bebê ele vai passar a ter paradas cardíacas. Só que essa parada não é como se ele tivesse em dormir. Ela é dolorosa. É provocada. Tanto é doloroso, atenção, isso aqui é preciso que se diga. A assistolia, que é esse método, eu falei da assistolia fetal, aplicada no bebê. Mas a assistolia, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, é proibida para a prática de eutanásia de animais. Para a prática de eutanásia de animais. Ou Imagina seja, isso. um cavalo que, por N razões, precisa ser sacrificado, precisa ser morto,
Antigamente se fazia a sistolia, que é esse método de inserir no coração dele essa substância de cloreto com potássio com outra substância para que ele tenha paradas cardíacas. Só que se viu que isso é muito doloroso. Aí se proibiu, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu o uso da sistolia. Mas para um bebê pode. Para um ser humano pode. Para um ser humano pode. Aí é isso louco, que né? está sendo discutido e que, inclusive, agora em São Paulo, foi o Conselho Federal de Medicina, ele proibiu que se aplicasse a sistolia fetal a partir de 22 semanas de gestação. Por quê? Porque o bebê já é viável. E ele vai sofrer dor. Inclusive, não se fala de aborto após 22 semanas de gestação. Se fala de parto precoce ou parto prematuro, porque o bebê já é viável. Nós temos aqui vários casos de bebês com 23, 24 semanas que foram paridos, foram para UTI, incubadora, e sobreviveram. Então, ele já se torna viável. Então, quando se fala, e hoje tem essa discussão no Brasil. No Brasil, o STF, diante da normatização do Conselho Federal de Medicina, Alexandre de Moraes disse que não é para seguir. Diz que é para praticar sistolia fetal até a 40ª semana, se for o caso, utilizando a argumentação de que houve aborto. Para que a pessoa vai esperar tanto tempo para falar em interrupção de gravidez em caso de... Desculpa, em caso de estupro. Eu falei aborto em caso de estupro. Para que vai esperar tanto tempo para depois de 22 semanas, 23, o bebê é viável? Por que não deixar viver? Não precisa... mas a mãe não vai querer cuidar dele. Não precisa, entrega para adoção. Adoção. Olha, eu trabalho muito... Tem uma fila enorme. Tem mais pais para adotar do que bebês ou pessoas, crianças, para serem adotadas. Então a gente olha uma situação como Engraçado, essa... por que essa fila não anda rápido? Tem muitas questões, inclusive E essa burocráticas. perda de tempo dessas crianças lá sem afeto. A Glaucia colocou um negócio aqui nos bastidores, trabalhei, Glaucia. viu, Você no colocou um negócio juizado. aqui nos bastidores, que você falou que depois que nasce, pode executar essa criança? Tem esse jogo aí. Projeto do PSOL, Mas eu projeto de queria lei. provocar- Projeto de lei de quem? Do PSOL. O PSOL, né? Mas quem é a pessoa? Não lembro. O vereador pode falar mais sobre isso. Eu também queria fazer uma provocação nesse sentido. Qual é o sentido? É que dizem que existem muitas crianças para serem adotadas. Eu trabalhei no juizado de menores, né? Na época era o doutor Girão, que era o juiz de lá, né? Agora, a dificuldade da lei, sabe? Burocracia, A né? burocracia. Lá em Canindé a gente tem o abrigo Lucas Dolly, que a gente coloca as crianças lá e coloca para adoção. Mas se você vê, tem crianças lá que entraram com meses e já estão com 10 anos e não conseguem ser adotadas. Não é porque falta pessoas, não. Tem pessoas lá, mas tem que ter a visita da assistente social, tem que ter as audiências. burocracia. Tem que Muita ter- burocracia. É muita burocracia. Enquanto isso, a criança vai crescendo e geralmente os casais eles querem o bebê. Bebê. Eles não querem uma criança tão grande. E como é claro. que fica essa questão da adoção? Porque quando você diz assim, nós garantimos que se faça, que se tenha a criança, garantimos a vida da criança, garantimos a vida da mãe, mas a mãe não quer a criança. E vai fazer o quê com essa criança? Vai colocar aonde essa criança? Com um judiciário desse que emperra a fila de adoção. Eu não posso deixar de dizer que é só questão do judiciário. É todo o procedimento que é estabelecido e poucas pessoas para realizar esses procedimentos. Tem que ter entrevistas, tem que ter avaliação psicológica, porque a gente também está falando de criança, ninguém está falando simplesmente de um objeto. Não, deixa eu ver você. Não, você dá certo. A gente sabe que já houve casos de pessoas que adotavam para tirar os órgãos da criança, né? A gente sabe de pessoas que, adoções internacionais, que existia esse tipo de coisa também. Então, a gente também tem que lembrar desses detalhes. É preciso haver, e é preciso se explicar também, que não é a questão da adoção tardia. Tem muitos pais que aceitam crianças com mais idade, que é chamada adoção tardia. Tem. Eu tenho uma amiga que adotou a menina agora, recentemente, com 17 anos. A menina. Então,
Fantástico. O que precisa, de fato, é nós termos uma estrutura que ela seja mais rápida. Funcional. Que seja mais funcional. Não é que eu acho, vamos tirar as burocracias. Não, as burocracias, eu acho que elas têm uma necessidade... É para blindar a criança. Para blindar a como você criança. Disse, Mas a gente precisa... Mas os abrigos, geralmente, eles estão superlotados, sem ter leitos para novas crianças virem, e a fila não anda. Exato. Sabe, se você hoje quiser... É isso que precisa legalizar. Você vai ter uma criança, é isso aí que ele está falando, você vai ter uma criança que não quer, foi vítima de um abuso, né? Aí eu vou doar, vai doar para onde? Onde é que procura? Poder público, né? Porque geralmente estão lotados, não tem. As creches aqui de Fortaleza... Não, a entrega para pega, adoção, não dá. veja bem, por exemplo, durante a gestação, existe a entrega legal, certo? Então já existe Você antes se manifesta, dizendo rede que quer... né, de uma atendimento. rede de atendimento Bem, que vai preparar a mãe e ela quer entregar, que é pronto. Ela vai, depois que ela vai parir o bebê, ela deixa o bebê lá no hospital e ele vai ser encaminhado, e ela tem 10 dias para desistir. arrepender. Exato. Desistir. Muitas se arrependem. Eu me lembro de um caso que a gente teve uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores em que era uma jovem que ela tinha sido estuprada. Ela tinha sido estuprada, mas ela teve vergonha de voltar para a casa dos pais. Aí ela foi atendida por uma determinada instituição que nós temos aqui em Fortaleza, que é uma instituição fantástica, que acolhe gestantes em situação de vulnerabilidade, que acolhe mesmo. Eu não sei se eu posso falar assim abertamente. Claro que pode. Não, mas é para guardá-los, para sim. resguardá-los, não é para... enfim... mas é uma instituição que a maioria de nós, o pessoal Provida, nós conhecemos, né? Ela arde. E então, ficam acolhidas lá, dormindo lá, refeições lá, tem cursos de capacitação, elas vão aprender e vão costurar o próprio enxoval. E ao final, aí ela estava nessa audiência pública que a gente fez na Câmara, e ela disse, olha, eu fui estuprada, não tive condições, mas fui a esta casa, fui bem acolhida e tudo mais, disse para os meus pais que eu estava indo para o interior, enfim, e tal, e eu tive o bebê. Só que aí, quando eu estava lá no hospital, estava faltando leite materno. E aí, eu amamentei o meu bebê. Aí, eu disse, depois que amamentou, que ela saiu e entregou o bebê, ela disse que sentiu aquele vazio, aquele negócio. Aí ela voltou e perguntou, eu posso desistir de entregar o meu bebê para a adoção? Pode, claro, faz parte dos seus direitos e tudo mais. Não, eu quero ficar com ele. Aí ela mostrou, né, a criança lá, acho que já estava com 2 ou 3 anos. Ela disse, está aqui, o menino. Né? Aí ele disse, olha, o aborto não é solução. Se você não tiver condições de criar o bebê, se você acha que não vai ter condições de criar o bebê, entregue o seu filho para adoção. Aí ela acrescentou, se você conseguir. Ela disse desse jeito, né? Se você conseguir. Mas aqui ninguém está dizendo que a mãe deve levar ou ficar com o bebê ou obrigatoriamente estar com o bebê. Ela deve, se ela não puder, entregar para adoção. Não é pecado, aqui, não é crime. São pontos de vista que tem que ser respeitados. O que não dá para respeitar, né, é um projeto... Não, que abandone, é um projeto de lei que depois que nasce pode matar, ou qualquer coisa nesse sentido, que eu acho que é surreal. Eu acho que é uma coisa assim, tão absurda, tão fora da humanidade, do contexto polêmica humano. Claro, você pode... Pronto. Nós defendemos e somos contra o aborto, mas sempre lá na Câmara, aquelas pessoas que são favoráveis à legalização do aborto, elas sempre vão dizer dessa forma, sempre vão falar, e no caso daquela criança que foi abusada e que engravidou, né? Aí você não acha, olha, já está na lei tudo isso, não tem que... Mas eles falam isso para tentar tocar. As pessoas, e muita gente fica dizendo assim, não, neste caso aí, eu acho que... Atenção, não se explica que uma criança, se ela for praticar o aborto,
ela, principalmente naquele caso, que teve até na época da pandemia, que foi um caso que causou comoção, que era uma menina de 10 anos que estava grávida, aí uma juíza, até agora há pouco ela teve uma situação, essa juíza aí pelo CNJ, e aí a juíza não autorizou o aborto porque já estava com 24 semanas. Ela disse, não se trata mais de aborto, então não vou autorizar o aborto. E aí foi a maior confusão do mundo, e as pessoas não explicaram que se a criança, se ela não poderia ser submetida a um cesárea, a um parto cesáreo. Por quê? Porque é vascularizado demais o útero, principalmente de uma criança, durante esse período aí de 24, 26 semanas. Então é melhor deixar um pouquinho avançar a gravidez ou induzir o parto. O que foi que fizeram? Fizeram a sistolia fetal. Inseriram agora ninguém diz isso, tá? Só disseram no final que deu tudo certo, mas não contaram que aquela menina, ela ficou 16 horas em trabalho de parto. Fizeram a sistolia fetal, mataram o bebê que estava dentro dessa criança e depois induziram o parto. Porque era uma criança. Era uma criança de 10 anos, 10, 11 anos. 11 anos de idade. Uma criança. Existe muito caso. Aí o que é que acontece? Aí é onde eu vou chegar aqui em Fortaleza, mas antes é preciso que se diga isso. Ela pariu. A questão é que ela poderia ter parido um bebê vivo. Mas mataram o bebê no ventre para depois ela parir o bebê morto. Entendem? Então, são essas coisas que não explicam. Crueldade. Que não explicam. Ela teve que parir o bebê. Ela teve que parir. Por que não deixar parir vivo? Vereador, tem uma provocação para o senhor. E aí, antes disso, deixa eu só contar essa história, porque a gente é contra, não a questão do aborto, mas que a criança seja violada, seja estuprada. Aí a gente teve aqui em Fortaleza uma matéria no próprio site da Prefeitura de Fortaleza dizendo o sucesso da implantação do Implanon em adolescentes de 10 a 19 anos para a prevenção de gravidez. Adolescentes de 10 anos. Olha onde nós chegamos. Não, é criança. É criança. Segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 2º, eu queria fazer uma pessoa provocação com até nesse sentido. 12 anos incompletos é criança. E de 12 até os 18 Novamente a 14 sexualização das a crianças. 18 é adolescente. Né? Adolescente. Eu queria fazer uma provocação o seguinte, eu como assistente social acompanhei um caso de uma menina de 12 anos que ela engravidou do próprio pai. Né? E o juiz ele autorizou o aborto. O juiz autorizou o aborto. A mãe não fez, uma cidade religiosa aqui próximo, né? A mãe não fez, porque disse que aquilo era pecado. Eu acompanhei essa criança, o juiz autorizou. Quando autorizou, a mãe não deixou. E aí, quando a criança nasceu, e a gente acompanhou a criança, a adolescente que tinha sido vítima do pai, o pai passou 8 anos na prisão, né? E eu perguntei a ela, o que é que você sente por essa criança? Ela disse, eu tenho ódio dela, porque toda vida que eu olho para essa criança, eu lembro do que eu sofri. Ela foi abusada, estuprada pelo pai, desde quando ela tinha 5 anos de idade, com a conivência da mãe. A mãe sabia. E a mãe ainda dizia, se é para outro pegar você, deixa seu pai pegar, que ele que lhe sustenta. Então, eu quero lhe provocar isso aí, eu quero lhe provocar isso aí. Como é que a gente, o senhor que defende a vida, vê o aborto nesses casos? Não, eu continuo achando que não deve ser praticado o aborto. A questão é que eu luto para a criança não ser estuprada. Você tem que entender o aborto não vai resolver o problema da criança ter sido ou não estuprada. Muitas a criança vezes, é tanto vítima como a criança. No ventre. São duas vítimas. Entendeu? E aí, quando você vai entender que essa criança, quando vai diagnosticar que ela está grávida, ela já está grávida há vários meses. A meu ver, eu não sou favorável ao aborto nem nesse caso, inclusive para a saúde da criança. Na verdade, em hipótese alguma. Da adolescente. Hipótese alguma. É um assunto muito quando polêmico. se diz isso aí, diz assim, mas criança não é mãe. Concordo. Eu sou mais a favor do que castrar o cara que fez Sou mais a favor que ele vá para debaixo da terra. Não, castrar ele, deixar ele engordando. Albino, deixa eu falar uma coisa pra você.
por que isso acontece? Essas leis que querem aprovar aí, que nem esse... Como é que é a lei aí? Do PSOL. Né, do deputado, ela quer aprovar o quê? Fala no microfone. A lei, que é o projeto de uma deputada do PSOL, que a criança pode ser abortada após o nascimento 15 dias. Mas, na boa, eu não gosto desse assunto. Homicídio, Eu não sou desse assunto, você sabe. Isso é homicídio, né? Assassinar. Homicídio Eu não total. sou... Não é eu sempre aborto, falo isso aqui é que negócio- assassinar uma criança. Eu não sou... Eu sou negócio de Vocês esquerda, conhecem a né? janela de Overton? É uma senhor. teoria também. Overton. Tem determinados assuntos na sociedade que eles são indiscutíveis. Inclusive, por exemplo, você falar de aborto, antigamente era indiscutível. Aí você começa a tratar desse assunto, mas no caso de criança, aí você vai mexendo a janela. As pessoas elas não querem nem discutir Fica isso. puxando tentáculos. Aí né? Fica você vai alterando a janela e vai mudando para aquele assunto que antes era indiscutível. Pra se tornar ele começar a ser, em alguns Normatizado. casos, Normatizado. vai mudando. Em alguns casos, eu posso até pensar nisso. Aí você vai trazendo e vai mudando. Até que é totalmente aceitável, Torna-se normal. Quase sem nenhuma proibição. quase sem Ei, nenhuma por que proibição. essas coisas, Albino, só vêm da esquerda, velho? Isso é planejado. Rapaz, é planejado. Roger Scruton, um filósofo do século passado, ele dizia que o nada ganhara voz. O Não adianta não, eu vou dar uma ovada na testa nada dele. ganhara voz. O nada. As pessoas não conseguem entender que lá no Manifesto do Partido Comunista de 48, que a senhora citou, ele diz assim: o proletariado, a camada mais baixa da sociedade atual, não pode erguer-se e recuperar-se sem destruir toda a superestrutura da sociedade. Direito romano, filosofia grega e judaísmo cristão. Então, quando quer destruir os valores, a ética, a moral, a honra, a religião, está destruindo a família, está destruindo os valores. É como se eu pudesse tomar o seu emprego, pudesse tomar o seu dinheiro, A sua casa, invadir o seu terreno. a sua fazenda, as suas terras. Fazenda, chegar, invadir a sua fazenda, levar o gado, esquartejar o gado vivo. Então, essas coisas não são de Deus. Verdade. Você vê que um texto incomoda. Um texto incomoda. Albino, você já tá passando do limite. Ô, vereador, Pois aí, tá isso é diabólico. Vereador, me fala, finaliza com o público em casa, o bate-papo tá ótimo, mas já acabou o programa. Eu não posso deixar de lembrar de Madre Teresa de Calcutá, quando ela recebeu um prêmio. Eu não sei se foi o Nobel da Paz, não me recordo. Né? Mas quando ela recebeu um prêmio aí, que ela foi fazer... Corina? Não, a Madre Teresa de Calcutá. Madre. Madre Teresa de Calcutá. É que eu nos não vi. Na hora da fala dela, as pessoas ficaram atentas. E ela disse exatamente isso. Enquanto bebês forem mortos, assassinados no ventre de suas mães, nós não vamos ter paz na nossa sociedade. Como é que eu vou poder falar para eu e você termos paz entre nós, enquanto bebês estão sendo mortos no ventre materno, no lugar que deveria ser o lugar mais seguro para eles. É um lugar sagrado. Então é nesse sentido que a gente sempre, nosso mandato, sempre vai defender a vida. É isso aí. Desde a sua concepção até o seu ocaso natural. Quanto houver um sopro de vida dentro de mim, essa vai ser a minha principal bandeira. E todas as outras decorrem dessa. Porque eu só posso lutar para que um fortalezense, um cearense, um brasileiro, ele tenha uma vida melhor, ele tenha saúde melhor, ele tenha uma escola, uma educação melhor, depois que ele nascer. Por isso que eu vou sempre defender o direito à vida e o direito à vida também da mãe. As duas vidas precisam ser salvas. Por isso a gente sempre vai gritar com toda a força do coração: vida sim, aborto não. Obrigado, Jorge. Não, acabou, não tem só é outro dia. Jorge, muito obrigado pela tua vinda aqui. É muito legal tê-lo aqui, bater esse papo é um informativo essencial para a sociedade. Parabéns pela sua conduta como vereador, como pai de família, enfim, você é um exemplo social. Obrigado. Obrigado, é uma honra te receber aqui.
Lembrando vocês aí de casa que nós estamos aqui de terças e sextas, às 20h30, aqui pela nossa TV Metrópole.